O governo federal anunciou um investimento de 30 bilhões de reais para motoristas de aplicativos e taxistas trocarem os carros. Serão elegíveis trabalhadores que tiverem feito ao menos 100 corridas nos últimos 12 meses. Os financiamentos vão ser para veículos de até R$150 mil. Juliana Inhas, professora de economia do INSPER, está aqui ao vivo no TMC 360 para nos ajudar a entender esse programa anunciado pelo presidente Lula na tarde de ontem. Juliana, bom dia. Oi, Joana, bom dia a você, ao Felipe, a todos que estão com a gente aqui. Obrigada por nos ajudar e por nos esclarecer. Eu queria entender, num primeiro momento, quando nós falamos de um investimento de 30 bilhões de reais. É muito dinheiro, estamos em ano eleitoral, nós temos tido um monte de anúncio de medidas na economia. Essa daí é mais uma no pacote de bondades? Ela entra ali, você na sua análise, para tentar ajudar a animar o eleitor? Vale lembrar que em 2021, quando foi o último ano do governo Bolsonaro? Ele também... A eleição foi em 22. Foi em 20, então, 22, ele lançou um pacote de ajuda aos taxistas, Bolsa Taxista, né, Juliana? Isso mesmo, Joana, eu acho que a gente está falando realmente de mais um programa que se soma aí a esse pacote que o governo Lula tem divulgado aí nos últimos 2 meses, mais ou menos, para tentar fazer com que a economia volte a ficar aquecida, né? A gente está vendo uma perda de dinâmica econômica nos últimos meses, muito reflexo de taxa de juros alta, sim, mas não só isso, né? Uma perda de confiança, as próprias medidas do governo, né? Muito na contramão do que se espera para uma economia mais sólida, para ajustes econômicos mais sólidos, tem trazido bastante insegurança. Então, isso faz com que a economia fique mais fria, né? Ela resfria, o governo agora está tentando, claro, medidas que façam essa economia se aquecer, especialmente porque a gente sabe que essas medidas, elas trazem aí uma dinâmica econômica para os próximos meses, e os problemas acabam aparecendo muito provavelmente depois da eleição. Então, são os primeiros meses aí de essas medidas que devem sim aquecer a economia, não necessariamente representando aí uma medida econômica sólida, sustentável, que faça de fato a economia crescer. Mas é mais uma dessas medidas que se somam aí a tantas outras que, por mais que o governo diga que não piora o resultado fiscal, acaba sim impactando aí nas nossas contas, pode trazer problemas ao longo do tempo. Professora, uma pergunta com relação ao impacto e uma projeção para médio prazo. A gente está falando de curto prazo aqui, né, que é o que, obviamente, chama a nossa atenção. Mas eu não tenho nenhuma aqui estatística a respeito, mas a gente sabe que motoristas de aplicativo, até mais que taxistas, porque existe uma diferença, né, histórica entre os procedimentos de financiamento. Muitos deles ainda estão pagando o carro que eles usam, ou os carros são alugados, né? Então, existem várias configurações. Então, eles vão abrir mão desse eventual financiamento ou desse aluguel para tentar um carro próprio em cima desse financiamento. Eu pergunto se nesse emocional, né, pode haver aí um risco de endividamento no futuro que essas pessoas não vão conseguir segurar. Pode sim, sem dúvida, Felipe. Acho que essa é uma preocupação muito grande da efetividade e da continuidade de políticas como essa. Primeiro, porque a gente já está falando de uma população brasileira altamente endividada, né? Os dados dos últimos meses, do último mês em específico, preocuparam bastante, e existe um aumento também da inadimplência. Então, a gente está falando de pessoas que, primeiro, ou estavam já financiando o seu próprio veículo, estão endividadas, e agora elas passam por uma eventual troca desse tipo de crédito, mas elas vão continuar endividadas, né? Ainda que o juro seja menor, a gente ainda está falando de uma taxa que é significativa, aí quase 1% ao mês aí para homens, um pouquinho mais baixa para mulheres, mas de toda forma ainda é uma taxa considerável. Mas a gente também tem que lembrar que, como você bem menciona, muita gente usa carros de locadoras, porque não tem condição de financiar o carro próprio. A gente está falando de pessoas que agora
agora talvez se aventurem em pegar aí esse crédito para conseguir comprar o carro próprio, mas ainda com condições que economicamente não são as melhores. Então, a gente pode ver sim um aumento não só do endividamento, que é o que deve acontecer, mas um aumento também, eventualmente, da própria inadimplência. Porque essa pessoa que vai financiar o carro, ela vai ter que ter um número de corridas de alguma forma, né, mínimo para conseguir bancar não só os custos do dia a dia ali da sua própria atividade, mas o custo do próprio financiamento, que não vai ser pouco, né? Então a gente também tem que levar isso em consideração. É uma medida que agora parece ser muito boa, mas se a gente for olhar em perspectiva, ela pode gerar problemas econômicos realmente grandes ao longo do tempo, né? E como você mencionou, pensando no médio, no longo prazo, essa medida ela pode ser mais desastrosa do que auxiliadora aí no crescimento econômico e na estabilidade aí do motorista aqui no Brasil. Juliana, só para a gente encerrar, você agora falou sobre o que pode acontecer para um motorista que está pensando em aderir a essa linha de crédito a médio e longo prazo e pensando nas medidas como um todo, nessa injeção, né, de recursos na economia, o que isso pode trazer a longo prazo? A ideia é fazer a economia girar, a ideia é realmente, então, fazer com que as pessoas tenham mais dinheiro para gastar. Mas e daqui a alguns meses, no próximo governo, que não sabemos quem vai ser o próximo presidente? Joana, olha, acho que essa é a pergunta mais importante de todas essas medidas que estão acontecendo. Primeiro, porque, ainda que no curto prazo se dê uma sensação de crescimento, a gente está falando de uma quantidade considerável de recurso que está sendo colocada na economia, né? Então, acho que consequências nítidas, primeiro, um aumento da dívida pública, isso é inegável, ainda que o governo queira vender uma história de que tem neutralidade, que não vai ter aumento de gastos, não. Tem aumento de gastos, tem aumento de dívidas, a gente está colocando fundos garantidores do governo a serviço das pessoas que vão eventualmente ficar inadimplentes. Então, isso é um fato. A gente tem uma pressão significativa sobre o endividamento público que não vai ser neutralizada com ganhos de arrecadação, com melhorias fiscais. Então, a gente tem pioras no cenário fiscal. Para além disso, um dos primeiros fatores ou elementos que devem aparecer aí é uma pressão maior dentro da inflação, porque a gente está colocando dinheiro dentro da economia, a gente está aquecendo essa economia, isso vai fazer com que preços sejam pressionados para cima, num momento em que a gente já tem pressões significativas, a gente já está falando no final desse ano numa inflação perto de 5%. E além disso, esse tipo de crédito subsidiado em específico, né? A gente está falando de uma medida, mas já existem outras nesse mesmo pacote aí, né, dos últimos meses, que entram na mesma ideia. Esses subsídios, eles pressionam muito a taxa de juros, porque o esforço que o Banco Central vai ter que fazer para manter a taxa de inflação relativamente baixa, tentando fazer a convergência para a meta, passa a ser muito maior. O governo começa a dar créditos que são insensíveis à mudança dos juros. Então, o esforço do Banco Central vai ter que ser muito maior. Então, a gente está falando aí, muito provavelmente, num futuro próximo, tão longe assim, pressão inflacionária maior, juros maiores por mais tempo, o que significa uma atividade econômica lá na frente novamente resfriada, né? Então a gente está tentando aquecer a economia agora, mas o efeito colateral provavelmente vai ser fazer a economia crescer menos. Então a gente deve ter aí uma reversão desse tipo de efeito positivo da medida, vindo aí com outras coisas que para a gente não são agradáveis. Professora Juliana Inhas, professora de economia do INSPER, conversou conosco aqui no TMC 360. Ótimo dia, ótima quarta-feira, até uma próxima vez. Tchau, Juliana. Tchau, tchau, gente. Bom dia para vocês. Obrigado.